Isso. E eu quero estar lendo nessa noite com a igreja a temática desse culto que está lá em Efésios 6, versículo de número 11. Diz assim: revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Irmãos, antes de você ser cingido pela armadura de Deus, você precisa estar firme. Se a gente for olhar para o contexto de Éfeso, era a maior igreja em parque geográfico, era a maior igreja da atualidade quando essa carta está sendo escrita. E aí nós vamos ver uma dificuldade de Paulo conseguir conciliar a igreja dos gentios, ou seja, daqueles que não eram judeus, mas reconheciam Jesus como o único suficiente Salvador. E Paulo tinha uma dificuldade de conciliar a igreja dos gentios com a igreja mãe, que era a igreja de Jerusalém, por causa do judaísmo, que era muito pesado. Como que ele pode ser chamado de meu irmão se ele não é circuncidado? Porque a aliança que tinha Deus com os judeus vinha com a circuncisão, mas a aliança em Jesus é pelo batismo nas águas, é pelo coração circuncidado a Cristo, é em Cristo poder morar nos nossos corações. E aí Paulo tinha essa dificuldade, mas ele vai lidar com maestria nesse assunto, tanto que a igreja vai crescer em Éfeso, e Paulo vai conseguir fazer com que não existisse a igreja de gentios e a igreja mãe em Jerusalém dos judeus, mas existisse uma só igreja, aonde judeus e gentios pudessem congregar ao único Deus que é vivo, que reina e vive para todo sempre. Aleluia! E aí Paulo, sabendo das adversidades que nós vamos encontrar na caminhada, ele vai falar que nós precisamos nos vestir de armadura. Mas para falar isso, a palavra-chave do contexto de capítulo 6 de Efésios, principalmente dos versículos 11 em diante, vai ser você estar forte. Porque nos primeiros versículos dessa carta, no capítulo 6, a palavra de Paulo à sua igreja é: pai e filho, respeitar. Filho, respeitar os pais, porque é um mandamento, sabe, que vai trazer bênção para a sua vida. Pais, respeitar também vossos filhos, não irai-vos, consolai-vos, criai-vos no caminho. Depois a segunda palavra que Paulo vai estar escrevendo a essa igreja é a seguinte: servos e senhores. Aqueles que são servos, faça não pelo jugo da servidão, mas faça como se fosse para Deus. No seu trabalho, faça como fosse para Deus. Pastor, eu não ganho para isso. Querido, Deus não vai te promover porque você faz pelo que tu ganha. Deus vai começar a te promover quando você faz com excelência a todos, como se fosse para Ele. O carro não vem porque depois que chegar eu vou fazer. O carro vem porque você já faz com excelência. O chamado não vem porque um dia você vai fazer quando o chamado chegar. O chamado chega quando você já está executando. Quantos na casa são diáconos do Senhor sem ter divisa? Quantos na casa de Deus são presbíteros, missionários do Senhor sem ter divisa? Já executam, já fazem, independente do cargo. Paulo está falando para eles que são servos: olha, fazei com todo esforço, faça como se fosse para Deus. Mas aí Paulo também vai escrever os senhores: vós, senhores, não menosprezai seus servos, mas tratai ele como qualquer outro, sem acepção, sem julgo, porque é um servo e o outro talvez é um empresário amigo seu. E aí quando ele está finalizando esse capítulo 6, essa carta aos Efésios, ele vai falar o seguinte: mas seja para você servo, seja para você pai, seja para você filho, seja para você empresário, seja para você homem, seja para você mulher, seja para você servo de Deus, estejai firme, pronto, porque pelejas virão, mas aquele que estiver pronto, firme na presença, o Senhor vai dar dupla honra. Olha o que ele diz. Se a gente puxar um gancho para o versículo de número 10, ele vai começar dizendo o seguinte: e finalmente, irmãos meus, sedes o quê? Fortes no Senhor e na força do seu poder. Aí ele vem para o 11: revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Se a gente pula então para o 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo isso,
firmes. Aí vamos para o 14, ele vai dizer: estáis, pois, firmes. No 14, para vestir a armadura, ele vai falar que primeiro você veste, depois fica firme? Não. A partir do 14, ele vai falar para você vestir a armadura. Mas antes de vestir a armadura, você precisa estar firme. Imagina, Davi ainda é um garoto, é um pastor, e lá ele já estava matando urso, mas matava ursos e leões com a necessidade que ele via de salvar ovelhas. E aí eu entendo claramente quando Deus fala que Davi é um homem segundo o coração dele. Davi era um homem segundo o coração de Deus, não é porque não tinha pecado, porque ele tinha. Davi era um homem segundo o coração de Deus, não é porque ele era alto, porque Saul era mais alto que ele. Davi era um homem segundo o coração de Deus, querido, porque eu acredito muito que Deus, lá no trono dele, ao lado do seu filho Jesus, ele olha para a terra, ele enxerga um pastor de ovelha que vai enfrentar um urso, tomar das garras uma ovelha que não é dele, é do Senhor, ou seja, do pai dele. E ele vai botar a sua vida em risco por causa de uma ovelha. Aí ele vai enfrentar um leão, e ele vai tomar o leão das garras, ou melhor, ele vai tomar a ovelha das garras do leão. Por causa de uma ovelha, ele vai enfrentar um leão. Eu imagino Deus olhando para Jesus, pastor, e falando: olha, filho, está vendo? Se ele é capaz de entregar a vida dele por causa de uma ovelha do pai, imagine o que ele não vai fazer pelo meu rebanho, o rebanho de Deus. Davi se torna um homem segundo o coração de Deus, não é por causa da coroa, porque ele não tinha, não é por causa do sangue nobre, porque ele não tinha, não é porque ele era o primogênito da sua família, não, porque ele era o mais novo. Davi se torna um homem segundo o coração de Deus, não era porque ele tinha cargo, ele era só um pastor de ovelhas, esquecido pelo pai lá, quando o profeta chega para ungir o próximo rei. Ele se torna um homem segundo o coração de Deus, porque ele não esperava o cargo para fazer, ele já estava fazendo para o seu pai, mesmo sendo ridicularizado, menosprezado, mas ele fazia como se fosse para Deus. É para guardar a ovelha, eu guardo. É para enfrentar leão, eu enfrento. É para enfrentar urso, eu enfrento. O que Davi estava sendo forte. Deus não esperou, ou melhor, Davi não esperou ser forte para poder ser o chamado de rei. Davi já estava se esforçando, Davi já estava sendo forte. Davi não tinha problema algum em enfrentar ursos e leões, desde que o Senhor fosse o pastor dele. Davi não tinha problema em enfrentar Golias, desde que o Senhor fosse o pastor dele. Davi não tinha problema em morar na casa de Saul e ter que viver o tempo todo se esquivando das lanças de Saul com o ciúme do seu genro. Por quê? Porque Davi falava: ainda que eu moro naquele lugar, ainda que eu seja perseguido pelo meu sogro, desde que o Senhor seja meu pastor, eu passo por tudo isso. Querido, muito melhor é você passar pela perseguição tendo Deus como seu pastor, do que ficar no tribo do diabo sem ter Deus na direção. Eu louvo ao Senhor pelos homens que têm se levantado em parte de felicidade. Eu tenho aqui à minha direita o Claubinho. O Claubinho veio de uma família de comerciantes. E querido, eu também nasci numa família de comerciante. E na família de comerciante, em primeiro lugar, vem a probabilidade de ganhar dinheiro. Deus vem depois. Se sobrar tempo, a gente rende. Mas o Claubinho hoje prefere perder o emprego, mudar de emprego, se for para tirar ele da casa de Deus. Eu tenho o Flávio do lado dele. O Flávio está caminhando com a gente. Quanto tempo aí, Flávio? Um mês? 2 meses? Tem mais ou menos 1 mês. Tem 3 sábados atrás que o Flávio retornou para os caminhos do Senhor lá no monte com a gente orando. Flávio, você fumava? Bebia? Cheirava? 1 ano no tráfico. Certa feita eu fui convidar ele para uma programação na minha igreja, e ele bem em frente à igreja. Eu falei: Flávio, tem um culto aí, tal, convidando para você ir. Pastor, eu até posso ir, mas é o seguinte: se eu entrar lá, algumas pessoas vêm me abraçar, eu não vou abraçar não. Eu não gosto de ser hipócrita não. O pessoal passa aqui e não fala comigo, agora vou chegar lá, vai me abraçar. Marrentão, irmão, marrentão. Lá no monte chorava igual criança se rendendo ao Senhor. Você pode dar glória a Deus pela vida do Flávio? Do lado do Flávio está o Marquinhos. Marquinhos passava para ir para a igreja, a filhinha dele, lá na igreja comigo, que era levada pela avó, a sogra dele. A sogra dele, minha diaconisa, 78 anos. Uma jovenzinha, chama ela de minha novinha, está lá, é diaconisa.
E eu passava, estava Marquinhos no bar. Bração de fora, tatuado, óculos escuro, domingão, só na geladinha. Hoje está Marquinhos com a gente chorando na presença de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Mas para poder guiar esses homens, querido, Deus tem me dado o Aguinaldo. O Aguinaldo vem, né, de uma linhagem de sendo espírita da Bahia, pesados. Vieram para o Rio, a mãe dele, mãe de santo. O Aguinaldo, linha de sucessão para ser o pai de santo, 40 anos nisso, já dava consulta. E aí o seu irmão toma quantos tiros, Aguinaldo? O irmão dele toma 13 tiros e fica lá na quadra da 48, abandonado. E os bandidos falam: vamos dar sorte para ele. Se ele viver, beleza. Se não viver, pagou. O Aguinaldo, naquele momento, ele não vai para o centro espírita, ele era, mas ele foi para uma igreja. Senhor, livra meu irmão, então. O irmão dele foi livre. O irmão dele foi liberto, está vivo lá. 13 tiros. E Deus poupou o irmão dele por misericórdia do Aguinaldo. Porque os planos de Satanás era o Aguinaldo está dando consulta, mas os planos de Deus era o Aguinaldo está liderando homens dentro da 48. Você pode dar glória a Deus? Está aí o Serginho, cria lá de São João de Meriti, genro do Aguinaldo, chegou lá na minha igreja, playboyzinho, ainda tinha cabelo, agora está com mais entradinhas, dançarino, garanhão, tupetinho no platinado, um bastãozinho na orelha, um brinquinho. E hoje é o meu guitarrista, louvo ao Senhor, casado com a minha ministra de louvor. Você pode dar uma glória a Deus? Irmãos, nada vem da noite para o dia. A palavra-chave desse versículo do capítulo 6, a partir do versículo 9 em diante, é ser firmes. Deus tem promessa para aquele que permanece firme. Deus tem promessa para aquele que continua firme. Deus te chamou para ser firme nessa obra. Mas pastor, não tem ninguém do meu lado. Deixa eu te falar, querido. Por 3 anos, o Aguinaldo ia toda terça-feira para a igreja. Falou: pastor, vou começar uma situação de oração aqui na igreja. Toda terça-feira eu posso vir para cá para orar? Eu posso. Irmãos, às vezes eram 3 meses consecutivos. Toda terça-feira o Aguinaldo tirando fotos sozinho. Mas ele estava na igreja orando. Ele já estava sendo meu líder de homens, mas sem o cargo. Ele falou: pastor, eu posso começar a visitar esses homens? Eu falei: pode. Eu não tinha ministério de homens. Ele falou: pastor, eu vou lá buscar fulano de tal para vir para a igreja. Eu falei: vai. Pastor, eu vou visitar fulano. Eu falei: vai. Daqui a pouco ele falou: pastor, já temos homens de bem. Eu posso estar usando esses homens para fazer culto no lar? Eu falei: vai. Ele não se tornou líder porque eu dei um cargo, querido, um título. Ele já estava sendo forte. E é assim que Deus conta com vocês. Seja forte nesse ministério com o pastor Carlos Henrique. Seja forte lá nas congregações, nas células. Seja forte nessa rede de homens. Seja forte dentro desse bairro. Seja forte com seus filhos. Seja forte no seu casamento. Seja sacerdote. Aleluia. Porque o que muitas vezes nos falta não é Deus na nossa vida, mas é sermos fortes nos momentos de tribulação. Porque quando temos, querido, um grupo forte de homens do nosso lado, é fácil botar uma hashtag e partir o encontro de homens. Quando temos os homens fortes do nosso lado, é fácil botar a hashtag partiu rede de homens, partiu células de homens, partiu evangelismo de homens, culto de homens. Mas eu quero ver você postar uma foto quando você está sozinho e não tem ninguém para falar: estou aqui em oração contigo, irmão. Eu quero ver você ser forte quando aparecem ursos para agarrar ovelhas que não são suas e você não tem ninguém do seu lado, mas você é forte para tirá-los das bocas do leão, das garras dos ursos, porque você sabe que não é a quantidade. Porque hoje você vai entender que você sozinho, somado a Deus, você é a maioria. Olha para o irmão do seu lado e diga isso para ele ou para ela: você sozinho, repita, somado a Deus.
Você é a maioria? Você não precisa ter muitos, você precisa ter a pessoa certa, a pessoa de Jesus do seu lado, a pessoa do Espírito Santo te guiando, e a pessoa de Deus te olhando, aleluia. Ninguém estava vendo Davi, mas Deus estava de olho nele. Só que é interessante, nós falamos que Davi fazia isso tudo e ninguém estava de olho. Mas quando Saul, atormentado pelo espírito mau, ele manda chamar um músico que viesse tocar, que fosse maestro, para que acalmasse ele, o espírito partisse dele. Um dos seus servos vai falar: tem Davi, tenho visto ele forte, valente, exímio tocador e íntimo de Deus. Alguém chega para Saul quando ninguém está dando nada para Davi. Alguém chega para um rei e fala: não, tem alguém forte lá no pasto. Quando não tem ninguém dando nada para Davi, alguém chega para o rei e fala: tem alguém habilidoso lá no pasto. Quando ninguém está dando nada para Davi, alguém chega para o rei e fala: tem alguém que é assim, ó, ele é íntimo de Deus. Agora Davi chega de novo diante de Saul. Saul está numa batalha, e aos olhos de Saul existe um gigante. Aos olhos dos irmãos de Davi existe um gigante. Aos olhos de toda a tropa de Israel existe um gigante. Mas Davi, quando chega naquele lugar, a única coisa que Davi consegue enxergar é um incircunciso, alguém sem aliança com Deus. O que Davi está falando é o seguinte: ei, numa batalha onde você sozinho, somado a Deus, você é a maioria. Porque quando o seu inimigo, ele pode ser tanto como areias da praia, ou ele pode ser um gigante, se ele não tiver aliança, ele já está decretado a falir, ele já está decretado a cair, ele já tem um rótulo de perdedor, porque nós somos aliançados com Deus da glória, aleluias. Enquanto Saul olhava para gigante, enquanto seus irmãos olhavam para gigante, enquanto o seu exército olhava para gigante, Davi olhava e só via um incircunciso. Davi olhava e falava: não tem como esse homem ganhar de nós. Pode ser humano a mano, se eu somado a Deus sou a maioria, ele já perdeu essa batalha. Aí vão tentar colocar em Davi o quê? A armadura de Saul. Mas Efésios está mandando você se revestir com as armaduras. Mas qual é a palavra-chave? Ser forte. Quando trouxeram a armadura de Saul para Davi, era a armadura de Davi? Não, porque a armadura de Davi ainda ia ser forjada para ele. Naquele momento Davi só precisava ser forte no Senhor. Às vezes nós estamos querendo pegar algo do lado de fora que não é nosso, enquanto Deus só está te chamando para ser forte. Pastor, mas a luta está grande, seja forte. Pastor, mas dentro da minha casa, seja forte. Pastor, mas o meu carro parou, seja forte. Pastor, mas está tudo parando, seja forte. Pastor, mas a doença estabeleceu na minha casa, seja forte, aleluias. Deixa eu falar, querido, exatamente há uma semana atrás, sábado passado, estava eu enterrando a minha sogra. Minha sogra ficou 3 anos sem memória. Minha sogra estava cheia de problemas. De manhã ela tomava 8 remédios, à noite 9. Fazia uso de insulina de manhã, tarde, à noite. Tinha médico de tudo que você imaginar: neuro, psicólogo, psiquiatra, tudo, do coração, de tudo. E minha sogra foi morar conosco porque, ainda jovem, morreu aos seus 60 e poucos anos, mas contraiu mal de Alzheimer, nível 2, tinha esclerose. Se não tomasse remédio, começava a ver coisas. Mas era uma mulher muito usada por Deus. Uma mulher muito usada por Deus. Mas por ela ser muito usada por Deus, quantas vezes ela chegava num lar de crente e ia orar, e aí Deus falava com ela: olha, fala para o meu filho que eu tenho visto ele na fornicação, no adultério com a irmã da igreja. E ela entregava o rolo. Aí o irmão começava a reclamar: que isso, irmã? A irmã está me acusando, é muito sério. De repente se manifestava lá a pombagira no irmão, e a pombagira ameaçava ela. Às vezes era o Zé Pilintra que se manifestava no outro, e o Zé Pilintra falava: um dia eu vou te pegar. E ela com a vida dela no altar, sendo o quê? Forte.
Essa palavra não é só para os varões, varoas. Sejam fortes, Deus também é com vocês. Sejam fortes, Deus também é com vocês. Essa palavra também é para os jovens que aqui estão. Sejam fortes, Deus também é com vocês. Sejam fortes, é para você que tem ministério. Sejam fortes. É para você que está começando na caminhada. Sejam fortes. A minha sogra estava sendo forte, mas tem um dia, querido, que minha sogra ainda, antes disso tudo começar a acontecer, ela está na casa dela e nós começamos a fortalecer. Ela estava assim, com muito problema já de saúde, mas morando na casa dela, e nós íamos lá, pegávamos ela e levávamos ela para a igreja. Certa feita nós tínhamos ainda telefone em casa. O telefone tocou, minha esposa atendeu. E eu nunca vi isso, irmão. Se me contasse, talvez eu também iria duvidar. Mas de repente eu estou no quarto, eu estou ouvindo a minha esposa falar: eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Desligou o telefone. Eu fui falar para ela: o que houve? E ela falou: você acredita que ligou o telefone, tocou, eu atendi, e eu vi na Bíblia o número da minha mãe? Eu falei: oi, mãe. E era o demônio lá do outro lado usando a minha mãe. E ele falou: se vocês continuar vindo aqui buscar ela, eu vou entrar no relacionamento de vocês e vou destruir a sua casa. Aí eu falei: então nós vamos lá agora. Eu passei a mão no meu óleo ungido, peguei minha esposa, dobrei meu joelho na minha sala, oramos. Nós temos a chave do portão, abrimos, entramos na casa dela, e ela entra e tal, ofereceu água, nós bebemos, ela sentou no sofá dela, e eu falei para ela: vamos orar. E ela falou: vamos. E quando eu abri o olho ungido, ela se manifestou. Foram 40 minutos de batalha espiritual. 40 minutos. Ela piorou da saúde, nós levamos ela para casa, para nossa casa. Qual foi a ameaça de Satanás para minha esposa? Se vocês continuarem cuidando dela, eu vou entrar na casa de vocês. Eu estou levando minha sogra para minha casa, mas minha sogra com problema de mente. O problema de mente é que o diabo às vezes precisa até para aquele que é forte. E às vezes ele vai usar aquele que não está em domínio da tua mente por causa da enfermidade. Só que os planos do diabo levei a sogra para casa dele, levei a mãe dela para casa dela, agora eu vou prejudicar a família deles, agora eu vou prejudicar o avanço deles, agora eu vou paralisar o ministério dele. Só que o diabo não estava contando que tudo acontece com a permissão de Deus. E a permissão de Deus para mim e para minha esposa era: seja forte, porque no meio dessa peleja vocês vão ter que orar mais, no meio dessa peleja vão ter que me buscar mais, no meio dessa peleja vai ter que jejuar mais. E nós saímos vitoriosos. Se a intenção do inimigo era paralisar o meu ministério, nós crescemos mais. Se a intenção do inimigo era me enfraquecer, nós nos fortalecemos mais. Se a intenção do inimigo era me fazer parar de orar, nós oramos mais. Nós fazíamos culto todos os dias dentro da nossa casa, porque para buscar ao Senhor tem que ser dentro e fora de tempo. O inimigo tinha um plano: destruir a minha casa. Deus tinha um plano: seja forte nesse lugar. Aleluia. Não importa como está a tua casa hoje, a palavra de Deus nessa noite para mim e para você é: seja forte. Antes da armadura você precisa ser forte. Porque quando chegar o tempo de vestir a armadura, querido, não dá para você criar músculos espirituais. Quando chegar o tempo de você vestir a armadura, não dá para você buscar orientações espirituais. Você já tem que estar preparado. Então a palavra de Efésios, Paulo está escrevendo aquele povo. Ele está finalizando a carta do seguinte: olha, e ele está deixando bem claro que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, nem contra o irmão que não deu a paz do Senhor. Porque tem gente vivendo numa meninice de que se eu chego na igreja, o irmão não me deu a paz do Senhor, é perseguição. A perseguição que Paulo passou, que mete cardíaco. A paz do Senhor, se Ele não te dá, você dá para Ele, pronto, acaba com isso. Se o irmão não falou contigo, talvez você não seja a última bolacha no pacote, ele também tem problema, igual você tem. Dê a paz, seja você também um bálsamo para esse irmão. De repente ele não te deu a paz, querido, não é porque ele está de mimimi contigo, é porque ele está passando por algo em casa que nem você sabe, mas Deus está colhendo o sofrimento e está ajudando. Então, ao invés de recriminar quem não te deu a paz, vá lá e abraça, dê você a paz. Mas deixe de ser um crente encardido que fala de peleja só porque alguém não te deu boa noite, a paz do Senhor. Fala para o teu irmão do seu lado e fala para ele: você não é encardido não. Pergunta para ele: olha lá, hein?
Não tenho paciência com crente encardido, irmãos. Irmãos, eu sou daquele crente que eu passo e eu falo com todo mundo. Se eu entrar a pé, e os irmãos sabem, na 48 eu estiver perto do meu culto, começar o meu culto, vai começar saindo pastor lá. Porque eu vou ir parando. Se a barraca estiver cheia, então eu abraço todo mundo, eu falo todo mundo. Eu sou quem torce para um time diferente do meu. Eu sou zoado por isso também. Mas eu vou falando com todo mundo. Se eu entro de carro, mesmo assim, às vezes eu consigo me atrasar, porque eu paro para falar com um, eu paro para falar com outro. Minha esposa fala que se eu vier a vereador, a 48 me elege. Mas irmãos, é de mim. Mas a minha esposa, ela não é o pastor Errol, ela é a Gabriela. A minha esposa é mais séria, a minha esposa é mais centrada, a minha esposa também é mais tímida. Ela não vai falar e sorrir. Mas eu, se alguém falar oi, ela olha. Eu olho e ela fala, você é oi? Eu falei, não sei, mas vai ter. Se alguém faz psiu, eu estou olhando, ela, você é psiu? Eu falei, não sei, irmão. É mais forte do que eu. Eu olho para tudo, irmão. Ela não, ela falou, se não me chamar pelo meu nome, eu não olho. Então a gente precisa entender, cada um tem a sua característica. Então se eu estou passando, eu grito, eu falo, oh, glória, oh, aleluia, eu passo mesmo com todo mundo. Não é só na 48, onde eu moro também é assim. Eu passo, eu sou o pessoal. Lá hoje mesmo eu passei, ontem eu passei. E aí, aonde eu corto o cabelo estava cheio. E aí, a porta estava aberta, eu parei o carro, abaixei meu vidro. E eu falei, vocês vão estar fazendo o que amanhã? 5 horas. E todo mundo que corta cabelo lá no salão, são 5 cabeleireiros, são tudo vascaínos, sou flamenguista. Eu perguntei o que vocês vão estar fazendo 5 horas amanhã. E eles falaram, nada, tem culto na igreja, pastor. Eu falei, não, jogo do Flamengo, meti o pé. Aí pronto, irmão, deixei lá, todo mundo zoando eles dentro do salão, porque é de mim, eu pergunto os outros, é meu. Eu estava na porta da igreja, com a minha igreja, para a gente sair, esperando o ônibus. Nós íamos para um sítio, esperando o ônibus chegar. E aí de repente 2 moradoras, novas moradoras da comunidade estavam paradas. E aí eu fui lá, era num sábado. E eu falei para meninas, amanhã, tá? Aí elas ficaram me olhando assim, tipo, amanhã o quê? Amanhã o quê? Eu falei, amanhã é domingo, tem culto às 19 horas, vocês são minhas convidados especiais. Eu nunca vi vocês são daqui? Ah, nós somos novas aqui dentro da 48. Eu falei, então, vocês não são minhas convidadas para estar lá comigo. E elas falaram, obrigada, pastor. Poxa, obrigada mesmo. E aí eu voltei para o meio das minhas ovelhas e minha irmã falou, o senhor conhece elas? Eu falei, não. O senhor é maluco? Eu falei, não. Mas a palavra fala que eu devo fazer o id, indo como? Para a escola, para o passeio, para a padaria, para o trabalho. Faça o id, querido. Seja forte. Pastor, eu não estou com tempo, eu não tenho. Tem sim, querido. Se você sai da tua casa para a padaria, por quantas pessoas você passa? Quando você chega na padaria, você mete a mão, deixa o dinheiro e vai embora, ou alguém vai ter que te atender e você vai ter que falar, bom dia, Deus te ama. Até que ponto nós estamos sendo fortes mais do que as nossas preocupações? Paulo estava sendo perseguido, lembra? Ele era perseguidor, agora ele está sendo perseguido, e a palavra que ele está dando para Efésios é, sejam fortes, porque eu já estive atrás de vocês, agora eu estou com vocês, hein? Sejam fortes, resistam. Vocês resistiam quando eu estava atrás de vocês, agora que eu estou junto, não fraqueja não. Sejam fortes, aleluia. É isso que Paulo está falando. Sejam fortes, vocês podem, porque eu fiz isso daqui para pegar vocês, vocês fugiam e continuavam pregando a palavra. Agora eu estou com vocês também nisso. Eu vou fugir com vocês, mas eu também vou pregar com vocês. Eu vou ser caluniado com vocês, mas eu vou levar o evangelho com vocês. Sejamos fortes, uma só igreja em Cristo Jesus, aleluia. Isso não depende de cargo, irmão. Isso não depende de valores. Isso não depende de tamanho de prova. Porque qualquer prova que seja, diante do seu Deus, ela não é nada. Porque o nosso Deus é maior do que qualquer prova. Porque ainda que você esteja sozinho, você somado a Deus, você é a maioria. Repita, eu somado a Deus, sozinho, sou a maioria. Você pode aplaudir ao Senhor? Nós, sozinhos, somados a Deus, nós somos a maioria. Não importa qual é a adversidade. É isso que Paulo está falando. Paulo está falando, olha, nós vamos ter
algumas guerras que vai sair do campo terreno. Serão guerras espirituais. E para essas guerras espirituais, o fuzil não resolve, o carro blindado não resolve, uma cerca elétrica não resolve, um pitbull não resolve, uma Glock na calça não resolve, uma equipe de segurança bem treinada não resolve. O que Paulo está falando é o seguinte: para o que nós vamos enfrentar, que são batalhas espirituais, é necessário estar revestido com armaduras espirituais, capacete, espada, escudo, couraça, sapato. Mas antes, estejais firmes, fortes, firmes, porque se você não estiver firme, querido, você não aguenta com a espada. Se você não estiver firme, você não aguenta com o escudo. Se você não estiver firme, você não aguenta o poder de Deus sobre a sua vida. Aleluia! Pastor, então quando eu estiver firme, você já era para estar firme. Se ainda não está, a partir de hoje vai estar para a glória de Deus, porque Deus conta contigo, Deus conta com você, Deus conta com essa igreja. Essa igreja, ela é coluna nesse bairro. Essa igreja é referencial nesse bairro. Essa igreja é holofote para esse bairro. Sejamos fortes, sejamos firmes, porque tempos difíceis podem até vir, mas vidas vão entrar por essas portas, porque essa igreja está firme. É o farol de Deus nesse bairro, para a glória de Deus. Precisamos estar firmes, querido. E quando você vai começar a estar firme? Quando? Eu ontem vi na comunidade e nós tínhamos uma barra de ferro no meio antes de chegar à igreja para tirar, passar com o carro e colocar. Não tem mais essa barra de ferro, mas botaram a barra de ferro na entrada da comunidade. E aí eu entrei ontem e aí vi que a barra de ferro estava na entrada. Eu falei, pô, brincadeira, cheio de ódio no coração de ter que descer do carro, tirar a barra, passa com o carro, bota a barra de ferro. E aí quando eu chego na esquina para virar para a rua da igreja, está lá um radinho. A vontade de voltar a pegar a barra e dar nele. Mas aí você lembra que você tem que estar firme. E aí ao invés de eu dar nele, eu falei, irmãozão, tudo bem contigo? E aí, ô senhor, bom dia. Falei, tudo bem contigo? Tudo? Eu sou pastor daquela igreja Zoani Batista, tudo bem? Ô pastor, tudo bem? Falei, tudo na paz? Tudo na paz. Eu falei, olha, não deixe piorar. A qualquer momento, sinaliza para mim que eu venho te espero. A qualquer momento, sinaliza para mim que eu venho te socorro. A qualquer momento, pedido de oração, está passando por dificuldade dentro da tua casa, sua mãe, seus filhos, sinaliza para mim, não espere. Poxa, pastor, obrigado. Aí hoje Marquinhos me liga e fala, pastor, marquei com os homens, já falei com o Aguinaldo, um horário lá na igreja para a gente ir para a igreja junto lá com o Senhor. Aí ele falou, aí pastor, tem um rapazinho lá agora de radinho, Deus estava me incomodando, eu passei por ele, parei o carro, fui lá e falei, posso orar por você? Ele falou, pode. Eu falei, glória a Deus, Marquinhos, porque eu também parei com ele para falar com ele. Mas isso nós temos um chamado, isso nós temos, porque ainda que eu seja pastor, nesse ministério de homem, o Aguinaldo é meu líder. Eu preciso entender isso. Eu sou pastor da igreja, de vez em quando eu estou no contrabaixo. Mas quando eu estou no ministério de louvor, o Serginho daqui que é do meu ministério de louvor sabe, a esposa dele é minha líder, não é porque eu sou pastor. Quando eu estou com esses homens, eu posso ser pastor dele, mas com o ministério de homens, o Aguinaldo é meu líder. E se ele vai na boca, eu vou na boca. Se ele evangeliza, eu evangelizo. Se eu e ele fazemos o Marquinhos, eu falei, meu líder passa, meu pastor passa, eu também passo. Sejamos fortes. É independente do que está passando em casa, é independente das tuas crises. Seja forte, querido. Faça como se fosse para Deus. Deixe os seus problemas na mão do Senhor, que o Senhor vai honrar. Porque quando você trabalha para Deus, Deus trabalha com você. Deus não deve nada a ninguém. Deus não deve nada a ninguém. Paulo está falando isso para o povo de Efésios. Deus não deve nada a ninguém. O que ele poderia fazer, ele já fez. Ele enviou o filho dele. Agora sejamos firmes, sejamos fortes, vamos para cima, porque vai chegar o momento que Deus vai nos revestir com uma armadura. Mas enquanto essa armadura não desce, seja firme. Enquanto o capacete não vem, seja firme, Deus está te preparando. Enquanto não desceu a espada, seja firme, Deus está te dando habilidades. Enquanto não chegou a couraça da justiça, seja firme, Deus está te preparando para usá-la. Seja firme, continue firme, não trema, não balance. Eu já ouvi muito
E quantas vezes também já preguei que como crente temos que ser como uma palmeira que vai até o chão, mas não quebra, e volta, e vai até o chão e volta. Ei! Onde está isso na Bíblia que Deus te chamou para você ficar indo até o chão toda hora? Quantas vezes eu também já usei dessa metáfora para falar que o crente tem que ser resistente, como uma palmeira, vai até o chão e volta, não quebra, vai até o chão. Não, querido, se a nossa palavra tem poder, eu preciso parar de profetizar que nós vamos ao chão toda hora. Porque se eu vou para a palavra fala que eu tenho que ser como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. O que Paulo está falando para Efésios, sejam firmes, fortes. Firmes, fortes. Aquele monte ali da Pedra Branca, ele passa por essa chuva toda que cai, sim ou não? Sim. Ele sobe com as águas? Sim. Passa por queimadas, às vezes está tudo cinza, né? Começa a pegar acredito que as cinzas caem aqui, não cai quando está tudo pegando fogo? Vai longe, né? Cai dentro da tua casa, você mora aqui, está distante, mas as cinzas vêm aqui, depois ele fica tudo cinza. Ele passa por queimada, passa por inundações, passa. Mas ele cai, ele esmorece, ele vai ao chão? Não. Deus está falando isso para você nessa noite. Sejam firmes, sejam fortes, como o monte do Sião, que não se abalam. Por que não se abalam? Porque passam por águas, passam por queimadas, mas fiquem firmes, não se abalam. Vai chegar o tempo de Deus descer com a armadura. Enquanto isso, continue a caminhada, continue fazendo a obra. A armadura não é um prêmio, querido. A armadura vem quando provas maiores virão. Mas aí, querido, Deus já vai ter te exigido de uma armadura. Deus vai ter colocado capacete, couraça, escudo, espada. E Deus vai continuar te dando vitória. Porque depois disso, permanecer firmes. É para ser firme antes, mas é para permanecer depois. É para ser firme no processo, mas para permanecer depois. É para ser firme diante da tribulação, mas para permanecer depois. Não é para ficar indo ao chão e voltando como uma palmeira. É para ser firmes, é para ser forte. Paulo está falando o seguinte: a igreja de Efésio, olha, nós somos a maior igreja. Nós somos uma igreja que tem uma rede de comércio muito grande. Rede de comércio muito grande traz povos de tudo quanto é lugar. Vão chegar aqui para tentar ludibriar. Sejam fortes, sejam firmes. Um lugar que tem muito comércio, vem povos de todo lugar. Vai chegar culturas diferentes. Sejam fortes, sejam firmes. Paulo está falando para Efésios, quando o centro de comércio é muito forte, famílias vêm com vários dogmas. Seja forte, seja firme na sua família. Paulo está falando para Efésios, quando o centro de comércio é muito forte, vem coisas erradas. Seja firme, seja forte, não se corrompam. Paulo está falando à igreja de Efésios, vocês sejam firmes, sejam fortes, porque está chegando é o revestimento. Deus está falando nessa noite para você, varão, varoa, seja firme, está chegando o revestimento, está chegando a armadura, mas depois que ela chegar, continuam, permaneçam firmes. Deus tem vitória para nós, aleluias. Mas quando, pastor? Quando continuarmos firmes e fortes na presença dele. Eu quero orar pela igreja, pastor, me permite? Quero que você feche seus olhos. E se você entendeu, querido, essa palavra, eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu não sei qual é a limitação, qual é o problema que você está enfrentando, mas eu sei que chega um momento na minha casa que a minha mãe faz 69 anos e vem morar comigo, e ela passa um ano comigo. A minha mãe com pânico noturno, a minha mãe com depressão e ansiedade, a minha sogra sem memória. Eu sou filho único, minha esposa é filha única, a minha mãe já era aposentada, a minha sogra morreu sem aposentadoria ainda. Tudo que acontecia nas nossas casas era com a gente, não dava para olhar para o lado. Eu não sou pastor de uma igreja bastarda, ou melhor, sou sim, uma igreja bastarda da fé. Eu larguei um salário muito alto, porque a igreja me dá como subsídio, como prebenda pastoral. Não é nem 25% do que eu ganhava quando estava do lado de fora no mundo secular. Eu escolhi abrir mão do salário lá fora para o sustento que vem do céu na minha vida. Só que quando eu escolho isso, a prova aperta. Aí Deus fala: fique tranquilo, você foi firme, toma aqui a armadura. Mas a armadura não é para você relaxar, é para você continuar firme.
Aí eu estou na minha casa com a minha mãe, quando dá 5 horas da noite, estava na época, quebrava tudo no polígono noturno, ficava com medo, com ansiedade, fechava a noite, ela não falava nada e nem comia. Do outro lado, a minha sogra não entendendo nada, sem memória, não lembrava nem de mim nem da minha esposa, quanto mais da minha sogra. Aí chega maio, mês da família, e aí em maio todo a gente prega sobre família, e eu estou no altar falando que a sua família seja próspera, Deus vai abençoar a tua casa, mas aquela palavra estava servindo diretamente para mim. Eu estava no altar pregando, olha, porque Deus vai fazer na tua família, e eu precisando que eu faça também na minha, deixa eu fora não. E eu estava falando, olha, Deus vai restaurar, e eu vendo o irmão lá com 3 horas no telefone comigo, ligava meia-noite, ia dormir 3 horas da manhã. Ele com pânico noturno, e Deus deu vitória. Eu em casa passando por aquela situação. Eu peguei uma jovem com depressão, e aí Deus foi dando vitória. Eu em casa com a minha mãe em depressão. Eu peguei uma outra jovem com depressão, e Deus deu vitória. Eu em casa com a minha mãe ainda com depressão. Aí eu peguei a mãe de um servo com esclerose, e a minha sogra ficando com esclerose. E Deus dando vitória. E eu esmorecia. Não, irmão, porque eu estava firme, eu estava forte na presença do Senhor. Talvez o diabo pensou, agora eu acabo com o ministério dele. E do outro lado Deus está falando, eu vou deixar, porque agora ele vai dar o testemunho, porque eu vou fortalecê-lo nessa peleja. Talvez você tenha a sua peleja aí, que ele não esmoreça. Continue firme, continue forte. Deus está te forjando. Deus está te forjando. Deus está te forjando. Continue firme. Não olhe para o lado. Seja firme, constante. Pastor, mas quando eu pensar que não dá, a psicologia diz que quando você pensa, o seu cérebro sinaliza, não dá, você ainda tem mais 40% de força dentro de você. Isso é para o homem natural. Se quando você diz que não dá, o homem natural tem mais 40% de força, imagine para aquele que é espiritual nessa terra. Você não usou nem 10% ainda. Quando você está pensando, Senhor, eu não aguento mais, Deus está falando, aguenta. Você não usou nem 10% do que eu te dei. Quando você está falando, Senhor, a porta não abre, ele está falando, calma, eu sustentei lá no Ribeiro de Querite, meu servo, eu vou prover também na tua vida. Quando você pensa, pastor, as minhas forças já se foram, Deus está falando, quando você pensar nisso, lembra, é na fraqueza que eu te fortaleço. Porque enquanto você tem força, eu não luto. Porque o que é para o homem fazer, faça ao homem. Porque o que eu dei autoridade a você é contigo. Deus vai fazer o mundo, Ele vai criar, Ele vai falar que haja. Mas quando chega na hora das plantas, Ele fala que haja planta, ou Ele manda a terra produzir planta? Ele manda a terra produzir planta. Por quê? Capacidade a terra tinha para produzir. Tem coisas que você tem capacidade. Continue produzindo. Continue produzindo. Porque aquilo que tu está produzindo vai frutificar, vai multiplicar, vai dar isso daqui, ó. Vai chegar a expansão. Porque esse é o seu ano. É o ano profético. É o ano de expansão. Continue lutando, continue perseverando, continue agindo, continue fazendo. Porque Deus vai dar o crescimento. Aleluia. Pastor Claudinho vai estar fazendo uma adoração ao Senhor, louvor. Faça desse louvor a sua oração. Senhor, eu quero entregar a sua igreja nessa noite. Eu quero entregar esses varões que terem entrado por essas portas. Eu quero entregar esses varões. Eu quero entregar os jovens. Eu quero entregar cada um que deu entrada por essas portas, Pai. Talvez a luta está grande. Talvez, Pai querido, muitos chegaram aqui falando, Senhor, eu não sei qual dia que eu vou voltar mais, porque eu não aguento. Eu não sei, Pai, qual é a necessidade da tua igreja nessa noite. Mas eu sei, Pai, que esse ministério está com portas abertas até hoje para receber, para cuidar, para preparar e enviar. Então, Pai, cuida, trate, mas não deixe de usar os seus filhos e filhas. Que nessa noite, Pai, a maior compreensão para cada um que deu entrando por essas portas seja: eu preciso estar firme, eu preciso ser forte, eu preciso estar
está firme. Porque se eu não estiver firme, eu não vou conseguir suportar o poder de Deus que virá sobre a minha vida. Porque se não estiver firme, como que eu darei testemunho da vitória? Porque se não estiver firme, como que eu vou aguentar a espada, o capacete, a coraça, a sandália, o escudo da fé? Fortaleça, Pai. Firme os pés dos seus filhos. Firme os pés deles, Pai. Que eles possam estar fortes nesse momento de tribulação. Se porventura alguém entrou por essa espada pensando, eu não tenho mais força, o meu casamento já deu, a minha família já disse o que ia acontecer, tudo que precisava não dá mais. Talvez